A gente pode aproveitar que a música terminou para ir começando, né? Que aí depois não vai interrompendo alguma música. Gente, deixa eu falar, antes de começar, eu vou colocar a oficina para gravar, porque a gente tem que prestar conta para os patrocinadores. Calma aí, que eu vou fazer isso. O Vitor Leal, o produtor, também vai estar gravando, mas assim, não vai ser usado. Calma aí. Eu estou esperando a autorização. Bom, tô. Primeiramente, eu quero agradecer ao governo do estado do Rio de Janeiro, à Secretaria de Cultura e Economia Criativa, ao governo federal, que está patrocinando essa oficina através da Lei Aldir Blanc. Pode passar, Ítalo. Então, eu sou Matheus Ribeiro, tenho 23 anos, eu sou morador da Baixada Fluminense. Antes de começar oficialmente também, eu quero falar que eu falo um pouco muito rápido. Então, assim, quem quiser que eu diminua o ritmo, pode falar sem mínimo problema. Eu sou Matheus, tenho 23 anos, moro na Baixada Fluminense, em Caxias. Sou estudante de Publicidade e Propaganda. Eu sou contra-regra formado pela Espetáculo em 2017. Eu sou estagiário de iluminação do Armazém da Utopia. Eu sou contra-regra, mas eu faço estágio em iluminação porque eu acho muito importante, enquanto técnico, conhecer um pouco de cada área. Eu também sou assistente de produção da Pé de Vento Produções, que é uma produtora que eu trabalho desde 2018, mas agora eu estou como produção. Alguém quer se apresentar? Assim, não é obrigado, mas quem quiser se apresentar pode se sentir livre para ligar microfone, câmera, falar qualquer coisa no chat, para a gente ter uma troca, porque eu não quero falar sozinho. Acho que não, né? Pode passar aí. Então, o surgimento dessa oficina. A gente que é técnico, seja contra, luz, cenário, tem muita pouca informação escrita sobre as áreas técnicas. O Marlon está falando, gente, calma aí. Marlon, ator, dançarino, da Baixada também, que legal. Você é de onde na Baixada, Marlon? Qual bairro? Baixada gigantesca, né, gente? Às vezes eu fico chocado em como a Baixada Fluminense é um lugar muito grande. Centro de São João, a partir de Caxias. E o surgimento da oficina. Como eu estava falando, tem pouca coisa escrita, pouquíssimos livros sobre as áreas técnicas, inclusive entre 2021 e 2022. Eu sei que vão lançar mais dois livros. O Paulo César de Medeiros vai lançar um livro sobre iluminação, e a Natália Lana, uma cenógrafa maravilhosa, vai lançar um livro sobre cenografia com a Maria Espada. Não tem muitas informações sobre, mas sei que está para sair. Pensando nessa falta de material sobre a área técnica, eu resolvi fazer uma oficina. Desde 2018 que eu tô com essa ideia, mas sempre estou enrolando, misturando o trabalho, então nunca consigo. E também vem muito da inspiração de uma cenógrafa que eu conheço, que me deu uma oficina de cenografia em 2019, e ela sempre falava em fazer oficina de todas as áreas técnicas. O nome dela é Shirley Andrade. E aí juntou isso, juntou aquilo, e aí veio a Aldir Blanc com esse edital, e eu resolvi colocar esse projeto para jogo. A Aldir Blanc é uma lei que surgiu ano passado através da Benedita da Silva, do Partido dos Trabalhadores do PT, para apoiar a cultura nesse momento tão difícil, né? Tipo, eu sempre falo, o teatro é o primeiro a fechar e o último a abrir. A gente está voltando aos poucos agora, mas nunca efetivamente.
E aqui a gente tem algumas hashtags de projetos patrocinados pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Quando você joga essas hashtags no Facebook ou no Instagram, você vai achar alguns outros projetos, seja oficinas, seja espetáculo online, seja workshop, curso, que estão sendo executados entre fevereiro, março, por aí. E eu acho muito importante a gente aproveitar esse momento, né? Tipo, a gente que é da cultura, quem não é tão bem e quer conhecer mais coisas, pode aproveitar esse momento. A Aldir Blanc é uma lei que está pelo Brasil todo, mas eu foquei aqui nos editais do governo do Rio, mas também tem os editais dos municípios. Inclusive, queria falar um pouco sobre outro projeto, que é o podcast Boca de Cena, que é um projeto meu e do Ítalo, é um podcast sobre teatro infantil, que a gente está em fase de produção, estamos gravando os episódios, estamos uma caneca. Gente, eu gosto muito dessa caneca. A gente tá, inclusive, queria falar que até o final dessa oficina, até o dia, acho que termina dia 4, né? Eu vou estar sorteando uma caneca do Boca de Cena, para quem quiser participar. É um podcast sobre teatro infantil que a gente conseguiu o patrocínio da Prefeitura de Caxias. Em breve a gente vai estar divulgando as redes sociais dele. O primeiro episódio sai mais ou menos no dia 15 de março e vai até abril. Mas, enfim, pode passar aí, Tom. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre as áreas técnicas do teatro, mas antes eu queria saber se alguém quer falar alguma coisa, se alguém tem alguma dúvida sobre o que já foi dito. Se alguém quer falar qualquer coisa, né, estamos aqui livres para falar o que quiser. Quero ter uma troca com vocês. Eu adoro o silêncio que faz depois que eu pergunto isso, que ninguém fala nada. Mas tudo bem, né? Para quem está entrando agora, boa tarde. Para quem eu não dei boa tarde. Vou seguindo, gente. Mas quem quiser me interromper a qualquer momento. O técnico teatral, eu escolhi poucas áreas, eu escolhi áreas mais frequentes, que eu conheço mais, que eu tenho certa familiaridade, para poder falar sobre. Em um teatro, a gente tem milhares de profissionais que fazem diversos tipos de coisa, mas eu escolhi falar sobre. Pode passar aí, Tom. Escolhi falar sobre iluminação, sobre cenografia e sobre os cenotécnicos, sobre os técnicos de som, figurinista, contra-regra, que né, é o foco principal. E boa tarde, Kessia. Se você tiver qualquer dúvida, você pode comentar, não tem problema. A Daiane é de Salvador, gente. Como assim? Foi isso que eu entendi. Confirma, por favor, Daiane, para saber se eu sinto inveja de você ou não. Boa tarde. Gente, a Daiane é de Salvador. Tem uma pessoa de Salvador me assistindo, gente. Como assim? Eu tô um pouco emocionado. Brincadeira, gente, mas assim, Salvador é o lugar dos meus sonhos. Sério, gente, Salvador é assim. Kessia, qualquer dúvida, você pode me mandar mensagem, e-mail, que a gente te ajuda nessa coisa do Zoom. E realmente o Zoom é uma coisa muito complicada. Mas, enfim, a gente vai falar um pouco sobre iluminação, cenografia, sobre os cenotécnicos, os técnicos de som, os figurinistas, os conterrêveis. E quem quiser saber sobre alguma outra área, pode mandar e-mail perguntando no WhatsApp, qualquer coisa, que nas próximas aulas a gente pode incluir. Deixa eu ler aqui a mensagem da Bianca. Gente, sim, quando a pandemia passar, encontrão em Salvador. Pode passar aí, Ítalo. O iluminador é quem faz o design de luz. Ele tem uma equipe, é o iluminador, a galera da montagem, a galera da operação, da manutenção da luz, e geralmente trabalha com a equipe do teatro. Se o teatro tem uma equipe, junta as equipes para poder fazer a montagem. Eu escolhi uma foto do espetáculo O Alto de João da Cruz, que é uma luz da Ana Luzia Molinari de Simone. Esse espetáculo é da Cia Omondé. A gente montou ele em janeiro e fevereiro de 2020, antes da pandemia. Foi o meu único trabalho
teatral em 2020 e foi meu primeiro trabalho teatral em 2021. É uma luz muito bonita, gosto muito dela, tem vários elementos diferentes. Eu acho que é isso, né? Iluminação, design de luz, som, pode passar aqui. O cenógrafo e o técnico são mais muito próximos à realidade, porque, assim, em breve iremos ver uma parte de contra que é muito ligada à cenografia. Mas o cenógrafo faz o desenho do cenário, o desenho do cenário busca a execução do cenário, escolhe o cenotécnico que vai ser responsável. O cenógrafo também supervisiona a montagem desse cenário e a função do cenotécnico em relação à cenografia é executar o projeto. Eu acho que na próxima foto a gente consegue ter uma visão mais ampla da função do cenotécnico. Esse trabalho aqui é da Mina Cantal, que é uma cenógrafa muito recorrente na minha vida, e do cenotécnico André Salles. Gente, o André Salles é uma pessoa, assim, presente. Se você tem costume de ver peça pelo Rio de Janeiro, você com certeza já viu algum trabalho do André Salles. Nesse trabalho, onde eu fui contra-remontagem com a Larissa Pinto, a gente fez essas pernas, que são de papelão. Vocês vão ver muito papelão aqui, papelão e papel em vários trabalhos. E o meu trabalho foi fazer essas pernas, o trabalho do André foi fazer esses cortes geométricos, e aqui, ali no fundo, tem esse desenho amarelo, é um carro que o elenco usava. Inclusive, eu queria fazer uma curiosidade sobre essa peça. A gente montou ela em uma semana e foi muito interessante. O cenário todo de papel foi uma peça para ensino fundamental, falava sobre matemática, daí saem essas formas geométricas. Inclusive, tem esse efeito, se vocês estão vendo ali no fundo, nesse plano branco, a sombra do cenário, que deu um efeito bem legal, onde o Ítalo está passando o mouse. Foi muito interessante. A peça é O Problemão da Banda Infinita, e a gente montou ela lá na Fiocruz. Pode passar, Ítalo. O sonoplasta e o técnico de som não são funções que eu tenho muita intimidade, porque dos meus trabalhos, o único que teve um técnico de som foi o hétero, que a gente vai ver mais para o final dessa temporada, dessa aula. Mas, basicamente, é a função de criar a trilha sonora do espetáculo, seja ruído, seja som, seja música, e é por esse caminho que ele trabalha. Geralmente tem o sonoplasta e o técnico de som, que é quem opera o som. Mas também pode ser só uma pessoa, pode ser mais pessoas, depende do material a ser executado. Pode passar aí pelo... O figurinista, ele é responsável pelo desenho do figurino, pela criação, pela adaptação, pela manutenção, e como as outras áreas, ele tem uma equipe. Eu posso desenhar, a Verena vai costurar, a Bianca vai fazer manutenção, e aí vamos seguindo esse trabalho. Pode passar. Essa foto é do Alto de João da Cruz, de novo, da Omondé. O figurino é do Flávio de Souza. E assim, à primeira vista, ele parece ser um pouco básico, mas eu acho ele muito bonito, muito curioso. A gente vê que essa primeira menina, a Elisa, ela está usando um vestido que, na verdade, são duas blusas, aquelas blusas de gola, super formal. Então, basicamente, todo o figurino é feito dessas blusas, só que ele se transforma. A Elisa está usando essa blusa em tons azuis, que são duas blusas que ele juntou e fez um vestido. O Iano, Salomão, esse do lado da Elisa, segue do mesmo jeito. Os dois meninos de calça colorida, sendo uma vermelha e uma mostarda, eles têm essa blusa na frente, e atrás tem outra blusa, que deu um efeito muito legal. No meio é o mais simplesinho, porque nessa hora ele estava de um jeito diferente, que em breve vocês vão ver. E a última, eu também acho muito curioso, que é uma blusa vermelha, dessa formal super simples, mas ela tem uma saia, que são duas blusas, tem até um bolso. Eu achei super legal. Pode passar. E o contra-regra, né, que é o foco principal da oficina. Mas ó, eu vou perguntar de novo, né? Vai que, caso alguém tenha alguma dúvida, pode falar a qualquer momento, não só agora, a qualquer momento, pode sinalizar no chat ou abrir o microfone, que a gente vai conversando. A diferença do cenógrafo para o cenotécnico. O cenotécnico pode ser cenógrafo, mas as funções são equivalentes. O cenotécnico pode ser cenógrafo, mas o cenógrafo pode ser cenotécnico. A diferença é: o cenógrafo desenha o cenário e o cenotécnico executa. Ítalo, se você puder voltar para aquela foto do Problemão da Banda Infinita. Não, é para o outro lado.
Aí, aí. A Mina Quental desenhou tudo e o cenotécnico André Salles executou. A Mina desenha e o André executa. Se eu conseguir responder a sua dúvida, você pode sinalizar no chat, mas se não conseguir, a gente vai É algo seguindo. próximo, assim, ao que a gente pode estabelecer do figurinista e a costureira. O figurinista não necessariamente vai pôr a mão na massa, né? Não vai costurar. Ele só desenha, ele idealiza. É a mesma coisa o cenógrafo e o cenotécnico. Exatamente. Mas cenógrafo pode ser o cenotécnico do mesmo jeito, vai muito do método de trabalho de cada um. Agora vamos seguindo. Volta um pouco. A contra-regragem é uma área muito ampla. Aqui eu vou falar sobre todas as divisões, todas não, mas assim, as mais ligadas ao teatro, que é onde eu trabalho, mas vou passar um pouco rápido sobre algumas outras áreas também. A gente vai começar falando sobre a contra de montagem, a de cena, que assim, sou apaixonado, e a de rua. O contra-regra, basicamente não, porque não é básico. Ele tem a função de organizar os objetos cênicos, colocar tudo no lugar, no palco, antes, durante ou depois do espetáculo. Ele faz a montagem e a desmontagem dos cenários, ele faz as manutenções do cenário durante a temporada, e por aí vai. A gente vai ver um pouco mais quando for passando. O de montagem, como eu disse antes, é muito ligado à cenografia. O meu primeiro trabalho foi de montagem, e foi muito ligado a... Na verdade, meu primeiro trabalho foi de montagem e de cena. Achei um pouco curioso. A gente monta o cenário e desmonta durante as temporadas. E também faz as manutenções, caso aconteça alguma coisa, caso tenha algum problema. Esse aqui, a gente já viu ele algumas vezes, né? Mas é porque eu gosto muito desse trabalho. O trabalho de montagem nesse espetáculo, que tem o cenário do Nelo Maresi, um cenógrafo figurinista lá de São Paulo, que é incrível, é forrar o chão e montar esse cenário que está no fundo, que é um cenário vivo. Esse chão são quatro... Essa foto foi no Sérgio do Centro, eu não sei se vocês conhecem. É, são quatro tapetes que essa peça é do Ariano Suassuna. E aí tem uma coisa do sertão. A gente pegou esses tapetes, pintou de, se eu não me engano, terracota, e foi dando uma aparência de chão batido, de lama. E no fundo, esse cenário, que assim, gosto muito, mas me dá muito problema, que são galhos secos, que uma parte vem do alto da vara de cenário e a parte de baixo a gente vai montando até fazer essa ligação. Tem um foco de luz nele que é maravilhoso. E em cena temos o Léo Brício e o Zé Wendel. Os... Enfim, pode passar. Esse, pode passar. Esse aqui é o interior da Cia dos Bondréis, mais um cenário da Mina Quental, montagem da Lua e minha. Fui lá no Sesc de Copacabana, Teatro de Arena. Nessa foto, infelizmente, não dá para ver, mas como é um teatro de arena, a gente conseguiu preencher ele todo com árvores, mais um cenário vivo, gente. A gente conseguiu preencher todo ele com árvores em volta, ficou bem bonito. Eu vou ver se para as próximas fotos eu entro em contato com a produção para poder mostrar isso, é muito bonito. E no fundo, no centro, a gente tem essa casa de madeira onde o Leão ficava. A Cia dos Bondréis é bem... Eu não quero falar padrão, mas assim, é uma companhia muito boa. É foda mesmo, gente. A Cia dos Bondréis é foda. Os Bondréis são fodas, eles têm um trabalho de arte muito bom. É assim, uma coisa que a gente vê e fala, meu Deus, esse espetáculo também é muito bom. A direção é da Fabiana de Mello e Souza, lá no Sesc de Copacabana. E a montagem semanal era essa dos galhos, que ficavam entre o teatro, essas folhas que estão ao centro, que são bem organizadas, não é uma coisa só jogada, a gente também tem que ter muito essa visão. Não é só pegar a folha e jogar, é tudo muito pensado. E essa casa que está ao centro, com os banquinhos, que é giratória, né? O mais legal é entrar nessa casa que tá no próximo tempo. Pode passar. Esse trabalho, gente, é assim, o trabalho da minha vida, talvez, possivelmente,
é o Pequeno Príncipe Preto, é um cenário da Mina Quental que eu montei com a Lua com a Lua e comigo mesmo. É uma peça idealizada, pensada, escrita pelo Júnior Dantas, que é um ator da Omondé, que está no alto de João da Cruz também. Inclusive, também está no Boca de Cena. O Vitor está aqui indicando. O Júnior Dantas é um dos convidados do Boca de Cena, que em breve a gente vai estar ouvindo. Esse cenário tem essas 8 placas. Essas primeiras que estão apagadas representam estrelas. Essas do meio representam as luas, as fases da lua. No meio a gente tem um tapete. Tem um livrinho ali no canto, quase não dá para ver, o Ítalo está passando o mouse agora, e é a Mini Baobá. E do lado a gente tem essa monstruosa árvore Baobá, que na peça tem um significado muito importante. Se alguém assistiu o espetáculo, comenta no chat para ficar sabendo, porque esse trabalho, assim, para mim é muito importante. Eu comecei nesse trabalho logo depois que eu me formei, foi em março de 2018. Era um trabalho de 2 dias e acabou que eu rodei com essa peça 1 ano e meio, até as últimas temporadas. Novamente, todo feito de papelão. Esse cenário é completamente feito de papelão, de papel craft, fita dupla face e fita craft também. E é só isso. Pode passar. Aqui eles têm uma foto lá no balcão do André Salles, do ceno técnico, da montagem da Baobá. Na foto a gente tem a Mina Quental, que é a cenógrafa, e a Lua, que é a conservadora comigo. A gente consegue ver que a Baobá são diversos pedaços, diversos cortes de papelão, e a gente vai juntando pedaço por pedaço, como se fosse um quebra-cabeça. E, assim, é muito complicado fazer, muitíssimo complicado, mas o resultado é uma coisa que me dá muito orgulho. Assim, eu sou extremamente orgulhoso, extremamente feliz por ter feito esse trabalho. Pode passar. Aqui a gente tem a Mini Baobá, que a gente até consegue ver um pouco melhor como é a baobazona, né? Essas linhas pretas representam os cortes e é o que a gente vai juntando. A gente monta primeiro a parte de baixo, depois a parte de cima, e aí, quando vê, tá em pé. Pode passar. Como muito, tem que beber água. Contra-regra de cena é um que eu gosto muito também, porque a gente faz os efeitos especiais do espetáculo. E, assim, para mim é sempre uma canção. A gente está no meio da peça fazendo alguma coisa sem o público perceber. Então, eu acho que a minha paixão por essa área vem daí. Essa foto, essa foto é para representar a conta de cena, mas mistura um pouco a de cena com a de montagem. Vou começar falando dessas. Tem uma cadeira na foto, a gente está vendo umas fitinhas brancas, são fitas neon, que em breve eu vou explicar qual é a função delas. Na mesa, a gente tem alguns elementos cênicos que as atrizes usavam durante o espetáculo, durante as cenas, para fazer uns efeitos legais. Do lado dessa mesinha de café da manhã, tem aquele negócio de festa, que a gente roda e pá. E era muito legal essa cena, as pessoas tomavam muito susto. Em cena, a gente tem a Inês Viana, a diretora da Omondé. Eu faço muita coisa com a Omondé, né, gente? Estou percebendo isso agora. Eu acho que, assim, 10ª vez que eu cito Omondé. Inês Viana, diretora da Omondé, e a Débora Lan, uma atriz, que inclusive está em Amor de Mãe, que volta semana que vem. Estou um pouco ansioso para o dia 1º de março, porque eu amo Amor de Mãe. E nessa cena, a gente está vendo elas essa cena é uma referência a Yoko e John Lennon, naquela entrevista famosa que eles deram em Nova York. E a gente está vendo elas deitadas em 4 almofadas gigantescas. Na foto só dá para ver 2, mas são 4 almofadas gigantescas e elas deitadas assim de boa. E aí eu pergunto para vocês, elas fizeram isso sozinhas ou tinha alguém ajudando? Pode passar para a próxima foto que a gente tem a resposta. A gente está vendo essa peça, eu esqueci de falar antes, foi feita para comemorar os 10 anos de união da Débora Lan com a Inês Viana. Então, é uma peça que fala muito sobre amor e sobre a vida.
E a vida tem muitas dobras. E o que representa essas dobras na vida é esse edredom que a gente fazia diversas coisas com esse edredom. A gente estendia assim, a gente levantava, a gente juntava, a gente separava, até que no final ele terminava fora do palco. A gente jogava a vida para fora do palco e foi muito legal. Inclusive, tinha uma cena desse espetáculo que eu achava, assim, extremamente perigosa, talvez, porque enquanto eu e a Lu estávamos fazendo essas dobras, em um momento a gente não conseguia sair do palco. Então a gente tinha que se juntar embaixo, atrás do edredom, e ficar lá escondido, não podia nem respirar direito, porque se alguém percebesse alguma coisa, o efeito ia embora, né? Porque a gente conversava muito depois com o público sobre as nossas ações, e todo mundo falava assim, nossa, se eu não soubesse, eu não ia saber que vocês estavam lá. E a função da fita branca vem daí. A gente precisa ter marcações no palco para não cair, para não se machucar, principalmente as atrizes, porque eu acho que ninguém quer se acidentar no meio do espetáculo, né? Porque o show tem que continuar. Gente, se eu estiver falando um pouco rápido, pode falar. Esses efeitos que a contabilidade faz é de acordo... Cecília Magacho, deixa eu citar. Esses efeitos que a contabilidade faz é de acordo com o pedido do diretor ou do cenário feito do cenógrafo. Então, eu acho que... Volta, por favor, Ítalo. Acho que essa peça tem direção da Georgette Fadel e cenário da Simone Mina. Eu acho que nessa peça especificamente, por tratar sobre a vida, sobre essas dobras, eu acho que a ideia veio das duas. Mas pode ser uma coisa do cenário ou pode ser uma coisa do diretor, por exemplo, em um grande musical, que você tem que fazer alguma cena de entrada. É uma coisa que vem do texto mesmo, né? Pode vir até do texto, mas pode vir de qualquer canto. Uma junção. Eu, enquanto contra-regra, tenho liberdade para opinar? Pensando aqui, gente. Cara, eu acho que sim. Principalmente nesse Por Favor, Venha Voando, a gente opinava bastante porque a gente estava no centro do movimento. Então, por exemplo, se a diretora falasse, ai, Matheus, eu quero que você pule do palco, dê uma cambalhota e pipipipopopó. Eu posso virar e falar assim, não, não vou fazer isso porque eu não consigo. Estou, não consigo. Mas, geralmente, as equipes que eu trabalho, em todos os espetáculos, são bem flexíveis as coisas, de opinar, a gente tem uma relação ótima. Essa aqui é a Água na Boca, é da... Tem um trabalho especial que vocês estão para nos pegar ou emitir ruídos? Não, não. O que a gente faz é tomar cuidado, por exemplo, nessa, por favor, Revondo, a gente tinha que ter o cuidado de não sair pisando, né? Porque a gente fazia tudo em silêncio, a gente só tomava cuidado para não ter pisadas muito fortes. A gente sempre tentava ter um pezinho de anjo, né? Mas também é o caso de alguns teatros que eles têm o chão já com esse próprio tratamento de antiderrapante, né? Quando coloca linóleo. Mas não é todo teatro, mas alguns teatros têm linóleo no chão, que é com essa função de evitar o escorregão, evitar fazer muito barulho e tal. E o linóleo também é uma coisa removível, né? Você pode colocar no chão, tirar para alguma montagem. E essa peça agora é a Ó na Boca, da Eleonore Gusnett. Foi meu primeiro trabalho, o Príncipe foi o segundo, esse foi meu primeiro trabalho. Foi, se eu não me engano, em março de 2018. Novamente, era um trabalho de um dia, mas eu acabei ficando a temporada toda. A temporada era curtíssima, mas foi muito interessante. É uma conta de montagem e de cena. Falando sobre a de cena, a minha, diferente da Por Favor Venha Voando, que eu fazia ações o tempo todo, nessa eu só tinha que fazer essa mágica com os papeizinhos caindo. Era muito legal, eu gostava muito. Na próxima foto, se eu não me engano, a gente tem um pouco do processo de montagem. E, novamente, acho que pela terceira vez, a gente tem papelão. Gente, fazer cenário é uma coisa um pouco cara. Assim, dependendo da produção, é uma coisa um pouco cara. Então, uma solução que as pessoas veem hoje em dia é papel, papelão, coisas que a gente consegue comprar barato, ou até mesmo não comprar, conseguir umas caixas por aí, e vamos fazendo assim.
essa foto é do processo de montagem. Tem um rolo de papel, que nas próximas fotos a gente vai ver como ele era usado, tem umas caixas. Aí a gente tem a Eleonore usando aquele rolo de papel. Volta pro favorito, Lu. Aqui a gente consegue ver lá no fundo essa cordinha branca, que é de barbante, que ela colocava alguns cartazes com desenhos e tal. Essa peça era para o público infantil também, uma galerinha mais do fundamental. Assim, o meu primeiro trabalho, eles chegaram em mim, eles não, a Eleonore, questão de contratação. A contratação entra desde o início do processo ou ele entra só perto da estreia? Depende muito. Na maioria dos meus trabalhos, eu entro mais perto da estreia. Tipo, dependendo se for, por exemplo, O Príncipe. A gente começou a fazer a estreia num sábado e a gente começou as coisas na segunda-feira. Ou então Por Favor, Venha Voando, já foi diferente. Como era uma coisa de cena, eu lembro bem que a gente costurou esse edredom lá no CCBB em um sábado, sábado das campeãs de 2019, costuramos, aí no domingo era day off, e a gente ensaiou na segunda, na terça, na quarta, até na quinta, antes da estreia, só que assim, era ensaio o dia todo, era chegar às 10 horas e sair 10 da noite. Óbvio que assim, tem intervalo, porque ninguém é maluco de trabalhar esse tempo todo direto, mas era um processo muito bom. Os ensaios, como funcionam. Depende muito do espetáculo. Essa peça aqui, como foi de montagem, eu não precisava estar nos ensaios. Eu cheguei um dia antes da estreia, montei as coisas, mas os ensaios, por exemplo, Por Favor, Venha Voando. Não, inclusive essa peça aqui tem como cena sim, usando ela como ponta de cena, mas estou esquecendo. Foi uma coisa muito... Essa que foi muito básica, ela só... Como é só uma ação, a gente só... Ela marcou a ação dela, que tinha que virar aquela caixa para os papéis caírem, mas na Pokémon, que foi assim, a conta de cena mais pesada, a gente ensaiava o dia todo, seja com as atrizes, seja com a diretora, só a gente pegar a prática, pegar o jeito. Assim, começando os ensaios, a gente tem alguns erros, mas assim, durante a temporada, eu comecei a usar um roteiro só para me guiar, só no final, eu acho que a gente fazia ela 6 vezes no final de semana. Era quinta, sexta, sábado 2 vezes, domingo e se não me engano, segunda-feira. Então, no final da temporada, a gente estava assim, 7, 8, 7, 8, 7, 8. E tem uma outra peça de cena, que eu vou falar sobre os ensaios, mas eu vou deixar um pouco para o final. A curta-reportagem de rua é uma coisa um pouco mais ligada à TV. Mas eu quis falar porque eu acho que eu faço muito desse trabalho, mesmo sendo mais do teatro. É basicamente você sempre estar ligado nos materiais que você tem, nos materiais que você precisa, no estado deles, se está acabando, você tem que ser opção para poder fornecer mais material. Por exemplo, no Príncipe, a gente usa muita fita, tipo, muita fita, aquela fita dupla face amarela. A gente compra, tipo, 10 pacotes, 10 rolos por montagem, porque a gente usa muita fita. Mas aí é aquele corre. Acabou, vai no Saara, compra mais coisa e vai seguindo. Além da conterragem, a gente tem alguns cargos, que é o diretor de palco e o stage manager. Quando você vê uma peça que é muito grande, tipo um musical da Sarau Agência, um musical tipo Cláudia Raia, Miguel Falabella, você pode ter certeza que tem stage manager, sempre é aquela galerinha que está de preto, com rádio, e a função deles é muito parecida com um doutor técnico. Tem que cuidar de toda a parte da montagem do espetáculo, de todas as áreas, seja filmação, seja cenário, tem que ver esse cronograma para as montagens acontecerem, e durante os espetáculos eles cuidam das entradas do público, das entradas de objeto, das entradas de saídas de cenário. Eu acho essa pessoa muito legal. Inclusive, eu conheci ela em 2016, nas Olimpíadas, que eu sempre via essa galerinha de preto com rádio. E eu achava, gente, uma coisa maravilhosa, eles com uma pranchetinha na mão, um mapa do Maracanã. Não era um palco pequeno, era o Maracanã,
eles sabiam de tudo, sabiam todas as entradas, as saídas, o tempo. Eu acho perfeito. Se um dia eu for trabalhar em musical, eu vou ser stage manager. Pode passar. Aqui eu falei um pouco sobre o que eu já falei. Pode passar. Em outras áreas, porque assim, o contra-regra, aqui a gente está falando mais sobre teatro, mas tem contra-regra na TV, tem contra em eventos, tem contra em diversas áreas, e agora eu vou falar um pouco sobre as outras áreas. O contra-regra, chefe e supervisor, tá bom? É quem organiza tudo na TV, faz pedido de material, pedido de cenário, todas essas coisas. O veículo é quem dirige os carros, por exemplo. Eu tenho uma cena em Caxias, mas o carro está em São João e tem que ir lá para poder pegar o carro. O conserve de veículo vai lá e leva, posiciona o carro no set direitinho. E o de almoxarifado é muito para TV. Por exemplo, tem o set é a casa do Ítalo. Aí na casa do Ítalo tem que ter uma mesa de tal jeito. E aí o contra-chefe vai pedir para algum contra-regra ir no almoxarifado e fazer essa retirada desse material, essa devolução, para ir montando o cenário. Também tem contra, e como eu falei, tem contra em diversas áreas, evento, teatro, TV, e aqui eu escolhi falar um pouco mais sobre duas, que é o cinema e a publicidade. No cinema, o contra-regra é muito parecido com o platô. Ele é auxiliar em toda a organização do set. Ele trabalha muito com o produtor de arte, com a... com... É mais ou menos essa função da TV, que é guardar, arrumar, fazer manutenção, efeito, só que é muito mais para o platô, que é quem organiza o set. Eles trabalham juntos, com o produtor de arte, com o cenógrafo. A gente acaba trabalhando com todas as áreas, né? Mas as que mais têm ligação são essas. E na publicidade, como é o local de fala, nunca trabalhei como contra em publicidade, mas tem esse local de fala. Ele tem basicamente as mesmas funções do contra de montagem e de cena, só que a gente tem que saber trabalhar com produto, né? Como se eu fosse vender essa caneca do buffet de cena, que eu não vou vender, eu vou sortear até o final. É como se eu fosse vender e eu tenho que saber trabalhar com esse produto. Por exemplo, a gente tem uma cena de splash. Splash, o efeito splash na foto é quando você, por exemplo, eu tenho esse copo de água e vou passar para a caneca. E aí na câmera, né, tem um efeito visual muito interessante. Eu acho que a gente pode observar muito isso em comercial de bebida, de McDonald's, de Burger King, essas coisas a gente sempre tem uns efeitos super legais. Então, quem faz esses efeitos que são chamados de efeito splash é o contra-regra. Pode passar para o próximo. Outros trabalhos, novamente, alguém da Omondé. Esse aqui é o Zé Wendel, que ele faz o João da Cruz, naquele outro espetáculo, o Alto de João da Cruz. Essa peça aqui é o solo performático dele. A gente fez essa montagem no Teatro Café Pequeno e no Teatro do Sina. Foi em 2019, 2020. E tem luz da Ana Luzia Molinari de Simone e da Mina Quental. O cenário é... O Conta de Cinema trabalha muito com continuista. Sim, gente. Daiane, que tem esse local de fala muito mais do que eu, está aqui falando um pouco mais sobre o trabalho de Conta no cinema. Ele trabalha muito com continuista, que faz as alterações no cenário, deslocando itens do mesmo a cada mudança de plano filmado. Gente, é sobre isso. Daiane tem o local de fala, então ela sabe de tudo. Principalmente porque eu estou com inveja dela, que é de Salvador. Mas enfim, né? Aqui no... Pode voltar. O contra-chefe é quem supervisiona o trabalho de todos, Kessia. Ele supervisiona o trabalho do contra de cena, do contra de montagem, do contra de almoxarifado, de veículo. Ele tem que estar ligado em todas as coisas que estão acontecendo, para tudo acontecer da melhor forma possível. Eu acho que é como se fosse um diretor de produção dos contra-regras, né? Da parte de contra-regragem.
Eu prefiro fazer uma comparação com o stage manager com diretor de palco, só que é uma coisa mais pra TV, então tem essa diferença. Esse cenário aqui, que é da... Você entendeu, Tessa? Se quiser repetir também, sem problemas. Esse cenário aqui é da América Mental, a gente tem esse plano no fundo e o chão forrado, e tem essa ideia do reflexo. Bem legal, é do Zé Wendel, é um espetáculo performático que ele fala sobre a trajetória dele, que se eu não me engano, eu não lembro qual é o estado dele, mas ele conta a história de vida dele, vindo para o Rio de Janeiro, né? Ele também é da Omondé, junto com o Júnior Dantas, eles têm uma história super interessante. Quem puder assistir em breve, talvez role uma temporada online do O Hétero, e pode passar. Esse aqui é um trabalho muito emocionante também, um trabalho muito tenso, mas eu fiquei muito feliz de concluir. É o desfile da Vereadora, em 2019. Ela foi a segunda colocada, fiquei muito feliz. Eu não só segui o Família da Vereadora, porque eu sou de Caxias, né, sou grande Rio, mas eu sempre tive muita proximidade com a Vereadora. É uma conservadagem de cena, e voltando um pouco às perguntas sobre os ensaios, esses ensaios aconteciam na Cidade do Samba, semanalmente. A gente começava a ensaiar em dezembro, ensaiamos em janeiro, e carnaval, se eu não me engano, em fevereiro, né, gente? Os coreógrafos, fiz uma cola aqui falando dos coreógrafos, porque eu não vejo, são a Marcelo Mini e a Roberta Nogueira. Eles são maravilhosos, fizeram um trabalho lindo. E esse é o carro Abre Alas da escola. Naquele ano, a vereadora falou sobre histórias mágicas, e o carro Abre Alas representava uma biblioteca. Esse carro, assim, o Paulo Barros tem uma coisa de sempre ter essas movimentações do cenário durante os desfiles. Se não me engano, 2018, 2017, 2016, também teve uma coisa assim na Portela, que foi o ano do Paulo Barros. Esse carro é muito rico. No teto dele, a gente tem umas bruxas que fazem a encenação delas como se fossem uns feitiços. Aí, nas laterais, a gente tem os personagens famosos, né? Tipo o Chapéu de Vermelho, Cinderela, Pipipopá. Ele apresenta uma biblioteca. E os livros acabam saindo. A gente acaba vendo nessa primeira fileira que tem uns livros saindo. Se eu não me engano, se não é o lado errado, foi esse que está do lado do livro saindo. Mas é impossível saber de verdade, né? Porque a gente fez esse trabalho dentro do carro. Eram 50 pessoas que desfilaram dentro do carro para fazer essas movimentações. A gente tem um vídeo dele que eu vou passar para vocês, porque é muito interessante. É muito analisando. E os ensaios legais, super. E assim, quando a gente pensa que vai ficar dentro de um carro alegórico, também já surgiu uma tensão, mas foi super legal, foi super confortável, tinha ventilador, tinha umas aberturas para ter um ventinho também. E vamos de vídeo. Falta nada. E o carro abre alas. A coroa da Viradouro. O carro é lindo demais, tem uma marca do Paulo Barros, que é uma interação dos componentes com o carro, né? Ele vem de cima ali da estante de livros e desce. São personagens encantados que começam a sair dos livros. Resultado daquele encanto lá da comissão de frente. São 54 contra-regras movimentando os livros lá dentro. Aí é manualmente mesmo, nada... Aí, ó, tem 54 pessoas aí dentro, são contra-regras mesmo, contratados para movimentar os livros. Acabou. Gente, foram 54 pessoas. Eu nunca tinha feito um trabalho com tantas pessoas. Mas foi muito legal, foi muito interessante. A gente voltou no desfile das campeãs. Foi muito legal, foi um trabalho muito rico. E no vídeo a gente conseguiu ver, né, um pouco sobre cada área do carro. A gente viu os personagens subindo, a gente viu as bruxas no topo, que foi muito legal também. E pode passar, gente. Então, a gente está chegando ao final. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida. Quem quiser falar, só abre o microfone. A gente pode conversar um pouco agora. A aula é até 6h30, mas já que acabou, vamos ficar aqui conversando, trocando. Também quero agradecer a presença de todo mundo, vários amigos aqui, Cecília, Verena, Bianca, pessoas que eu não conheço, mas estou muito feliz em estar conhecendo agora. Quero saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem ligar o microfone. Aula maravilhosa. Ah, você acha? Tem muito. Ah, você acha? Achei. Quando é que você próxima mesmo? Dia 25, né? Oi? A próxima aula? Sim, é dia 25. Deixa eu pegar o meu calendário para confirmar as datas, mas é sempre terça e quinta, de 5 até 6h30. É dia 23 e 25 de fevereiro e dia 2 e 4 de março, às 5 horas. Tá ok.
Espero que vocês voltem, gente. Pelo amor de Deus! Eu vou voltar. Matheus, Oi, Cecília, tudo bem? eu cheguei na metade da aula, como eu faço para ter os lives? Cara, eu vou mandar para vocês por e-mail. Assim, se vocês quiserem fazer algum grupo no WhatsApp para a gente ter uma comunicação mais rápida, É uma boa. vocês podem ir mandando o número no chat, depois quando tiver salvo, eu posso pegar lá e fazer esse grupo. Pra mim lembrar as aulas, eu não quero perder ninguém, gente. Se aqui tem as 2 pessoas, gente, quinta-feira, 5h30, ó, tô esperando vocês, pelo amor de Deus. E Boa. sobre o próximo encontro, a gente vai falar sobre a caixa cênica. Hoje a gente viu os profissionais, e na próxima aula a gente vai ver onde a gente trabalha. Fechou. Eu amei, amigo, te ver apresentando Ai, essa tu aula. acha? Achei ótimo. Ai, tu achou? Mentira! Deixa de ser metida. Maravilhoso. Lembrei da gente no Urban correndo para fazer Sim. tudo. Sim, Cecília é uma amiga minha da faculdade, a gente produziu um evento junto, ano 2019? Sim, 2019, uma produção maravilhosa que a gente fez. Foi um evento muito legal que eu fiz a cenografia. Eu dei a sorte de fazer uma cenografia com várias cenógrafas. A gente lá no Arma da Arte, no Santo Cristo, que é tipo o André Salles. É um galpão com vários cenógrafos que eles ficam alugando espaços. Então, assim, tem um lugar maravilhoso para fazer cenário e adorei. Gente, pode ir mandando um número que quando salvar, eu vou fazer o grupo no WhatsApp. Vocês podem ir falando. Matheus, a aula foi incrível, obrigada, viu? Tá sendo ótimo estar aqui com você. Sim, nossa, sim, sua experiência, você falando assim com a gente, nossa, tá sendo incrível. Obrigada mesmo por compartilhar isso. Gente, eu vou dar para vocês que antes da aula, assim, eu me imaginei de várias formas, sabe? Eu não sabia se eu ia ficar muito nervoso, se eu ia ficar de boa. E assim, fiquei super de boa. Eu sou um pouco tenso, mas super de boa, tô me acostumando com vocês. Primeira oficina, fiz o meu chazinho de camomila, que assim, essencial. E vamos seguindo, né? Quero relembrar vocês que assim, quem chegar. Acontece, gente. Acontece, né? Esqueci que fiz o splash e joguei água em mim. Mas enfim. Quero relembrar vocês que, para quem chegar ao final, vai ter um sorteio da caneca do Boca de Cena, que é o podcast que eu tô produzindo com o Ítalo Leal. E acho que é isso, né, gente? Por hoje é isso. Até hoje, até a noite eu faço o grupo no WhatsApp. Ai, obrigado, Raíssa. Pensei nisso ontem. Se vocês quiserem mandar música para adicionar também na playlist, no WhatsApp, eu vou repassando todas as informações para vocês, gente. Estou muito feliz com o nosso encontro de hoje. E muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado. O link da playlist que tá tocando, inclusive, agora, eu coloquei agora lá no chat para quem quiser seguir, dar uma olhada, sugerir coisas novas. Gente, calma aí. Vou fazer um story. Registrar o momento. Quem quiser mandar o user do Instagram também, para eu poder marcar, vai falando. Eu fiz até uma tempestade, rodei no céu, na imensa... Pronto, gente. Obrigado. Vou mandar o story lá no grupo também, gente. Obrigado. E é isso, né? De nada. Raíssa V. Monteiro. Vou anotar aqui. Tchau, tchau, galera que já tá saindo. Até quinta-feira. Voltem, que ainda tem muita coisa. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Bianca. Quinta, gente. Tchau, tchau. 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 Como eu paro de aqui?
Sim, tinha gente, agora saiu. Abre o Multi. Abre o Meet. Gente, que calor, pelo amor de Deus. Mona,